Hello, SOS Vestibular. Good morning, good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do SOS Vestibular. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa. Professora Michele aqui, trazendo mais um conteúdo para vocês. Então, como foi mencionado anteriormente nas nossas últimas videoaulas, o nosso conteúdo de hoje é sobre Reading Strategies. Então, nós vamos iniciar a conversa sobre as estratégias de leitura, sobre as técnicas de leitura. E isso é muito importante, é muito útil para o foco de vocês, que é a interpretação textual quando se pensa nos processos seletivos, tanto no Enem quanto no vestibular. A prova de língua estrangeira ela é composta de 5 questões, predominantemente pautadas pela interpretação de texto, né? E isso vai ser cobrado. E nesse sentido a gente sabe que você lê um texto em português e você lê um texto em inglês, é uma prática diferente, né? Tem as suas particularidades. E é importante que a gente perceba isso, né? Quando você vai ler um texto em língua portuguesa, você faz uma decodificação, um processamento de uma leitura bem linear. Começa do início, segue o desenvolvimento, vai para a conclusão. Você faz uma leitura completa, seguindo o próprio andamento da linha em que o texto está escrito. Quando se trabalha com texto em língua estrangeira, você faz uma leitura mais dinâmica. Você tenta encontrar o que você já sabe, você tenta buscar a resposta a partir do que você leu no enunciado, você tenta identificar aquelas palavras que se parecem com o português. Então, é uma leitura bem mais dinâmica, não é aquela leitura linear. Tá? E nesse sentido, tem algumas coisas que nós podemos discutir que podem ajudar vocês nesse processo de leitura dinâmica. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre Reading Process, que são os processos ou o processo de leitura. Vamos falar de Quick Reading, que são as leituras rápidas, né? Aquelas leituras dinâmicas, o skimming e o scanning. E as Cognate Words, que são as palavras cognatas. Bom, recapitulando um pouquinho do que nós tratamos e o que foi apresentado anteriormente, nós fizemos uma discussão em 2 videoaulas iniciais bem abrangentes sobre a língua inglesa como um todo, origem, processo de empréstimo, a questão da importância do inglês, o status do inglês de língua franca, língua universal, língua global. Falamos da influência da língua inglesa na língua portuguesa, né, da questão da fluência, por exemplo, também colocamos. Tivemos uma videoaula com noções básicas sobre o alfabeto, até para demonstrar para vocês essa variação da questão da fonética, principalmente quando você pensa no uso das vogais. E falamos um pouco sobre os cumprimentos, expressões do dia a dia em língua inglesa, até porque isso vai fazer parte e faz parte do nosso cotidiano, né, das nossas aulas. Então, pessoal, quando nós falamos, né, para iniciar, quando nós falamos do processo de leitura, é muito interessante que a gente tenha na nossa cabeça esses elementos aqui, ó, tá? E isso, nosso foco, obviamente, é o inglês, mas isso também se aplica com língua portuguesa, por exemplo. Tá? Nós temos sempre um texto e esse texto vai possuir essas 3 características, esses 3 componentes. Todo texto tem tema, todo texto tem propósito e todo texto tem um alvo. Ele é direcionado a um público, que pode ou não ser específico. Tá? Então, quando vamos pensar a situação de vocês, você vai fazer a prova do Enem, recebe aquele caderno com aquele monte de questões e aí você abre ele. Qual é a sua primeira reação? É você tentar identificar qual é o tipo de texto. Que tipo de texto é aquele daquela questão específica? Como que você faz uma leitura prévia a partir das características daquele formato? Né? O que isso quer dizer? Imagina, por exemplo, que você tem um manual na sua frente. Para que serve um manual? Você tem uma notícia. Qual é o propósito, o objetivo de uma notícia? Então, todo texto ele tem um propósito. Né? Quais são os objetivos desse texto? Que tipo de texto e como você classifica está diretamente relacionado aos gêneros textuais. Diferentes tipologias que existem quando você vai fazer uma classificação textual. Tema é o assunto, né? Sobre o que aquele texto trata. Ele tem uma ideia central ou ele se divide em diferentes tópicos, tá? Então, isso é importante você relacionar e você observar. Tá? Target significa alvo. A quem ele é direcionado? Qual é o público que ele está direcionado? Para quem ele está sendo
enviado, né? Ele está sendo escrito para quem? Quem é que vai ler esse texto? Então, você tem que pensar, por exemplo, é um texto que vai ter uma abrangência grande ou não? Ele tem um público específico ou não, tá? E isso são dicas que você vai encontrando e que podem te ajudar quando você vai fazer a leitura, tá? No Enem passado, por exemplo, nós tivemos algumas tipologias recorrentes na prova de inglês. Vocês sabem que são 5 questões apenas, mas dentro dessas 5 questões nós vimos algumas semelhanças entre alguns textos. Por exemplo, os 2 textos que misturavam linguagem verbal e não verbal. Eles eram bem parecidos, tinham a mistura da imagem, né, com a questão e trabalhando com temas sociais. Discriminação, violência, né, a questão da postura da figura da mulher, por exemplo. Então, eram textos que traziam em si certas características que você conseguia absorver, né, e depreender a partir dessa análise do próprio formato, da própria estrutura do texto. Tá? Então, é sempre importante você tentar fazer, e bem rapidamente, esse processo de tentar entender aquela leitura, né? Tentar fazer uma compreensão sobre tudo aquilo que engloba aquela construção textual, porque isso vai te oferecer informação, mesmo sem você estar lendo ainda as palavras. Né? Nós sabemos também que todo processo de leitura, ele envolve 3 estágios ou 3 etapas, né? E assim, pessoal, é lógico que nós temos uma discussão em relação ao processo de leitura por prazer, de leitura no dia a dia, de leitura para o seu estudo, e o processo de leitura que você faz numa prova, em que você tem que considerar, por exemplo, fatores como gerenciamento de tempo, ansiedade, nervosismo, a própria questão de você fazer uma classificação entre questões mais simples, mais complexas, como é que você se organiza nesse sentido. Então, tem vários fatores que nem sempre vão permitir essas etapas. Agora, por outro lado, é interessante observar que essas etapas, elas acontecem quase mecanicamente, elas fazem parte do nosso desenvolvimento cognitivo. Né? Então, quando nós pensamos num texto, num tema, é possível que nós desenvolvamos atividades como pre-reading, during reading e post-reading, né? Os processos de pré, durante e pós-leitura. Tá? O que cada processo desse oferece? Para que ele serve? O que ele compreende? Tá? Então, o processo de pré-leitura, ele te promove um contexto. Então, imaginemos que você está fazendo sua prova e você identificou como tema Amazônia. Automaticamente, você vai começar a despertar na sua cabeça uma tempestade de ideias a partir de conhecimentos prévios que você já possui, né? E isso vai te oferecer, vai gerar pistas que podem te ajudar, podem te guiar naquele caminho que o texto está seguindo. O processo durante a leitura, ele vai permitir que você encontre e revise aquelas inferências que você suscitou no início da leitura, no processo de pré-reading, vai confirmar a sua compreensão, né? Você pensou, ele vai seguir por esse caminho. Então, durante a leitura você vai verificar isso, vai te permitir coletar informações, organizar conteúdos. E olha que interessante, o processo, enquanto você lê, né, que é o durante, você desenvolve essas conexões entre aquilo que você já sabe e o texto. E aí você começa a fazer aquelas relações intertextuais. O texto que fala com o próprio texto, o texto que fala contigo, né, consigo mesmo, e o texto que fala com o mundo. E isso são conexões que você vai interpretando, que vão contribuindo para a sua formação, tanto como leitor, quanto também como produtor de textos, né, como um compositor de ideias. Quando vocês fazem, por exemplo, as suas produções textuais em língua portuguesa, com certeza vocês fazem essas conexões frequentemente, né? E o processo de pós-leitura, isso tudo faz parte dos processos de leitura, ele oferece a sua capacidade, ele tenta desenvolver a sua capacidade de sintetizar a informação. Com base nisso tudo que você leu, né, o que você abstraiu, o que você traz de contribuição, né, como que você reflete sobre esse tema, como que você se posiciona, que tipo de questionamento você faz. Tá? E, obviamente, a partir da leitura é que você vai estruturando e fortalecendo a sua capacidade de escrever e de produzir. Né? Acho que por isso que
a área de linguagens e os professores de diferentes áreas e de diferentes disciplinas, eles falam muito do aspecto da leitura. Quanto mais você lê, obviamente, mais conhecimento você adquire, né? Muito bem. Falando agora sobre as estratégias de leitura, pessoal, o quick reading são aquelas estratégias de leitura rápida. Então, como eu falei na introdução desse vídeo, as leituras em texto em língua estrangeira, elas são dinâmicas. E aí nós temos dois processos muito conhecidos, que nós não traduzimos para o português, e que são chamados de skimming and scanning. Quem já estudou inglês instrumental, por exemplo, quem foi aluno ou fez algum curso em instituições federais, é possível que vocês já tenham visto ou ouvido falar disso daqui, tá? Então, skimming e scanning são duas técnicas utilizadas para você fazer a leitura dinâmica. O skimming é o geral. É aquela visão bem superficial que você faz do texto. Olhou, identifica qual é o título, sobre o que esse texto está falando, de onde que ele veio, que seria a fonte. Então, são aquelas informações que você consegue identificar rapidamente. Isso que a gente fala que ele é o geralzão. E o scanning é o específico. Tá? É quando você procura com a lupa. Eu quero achar essa informação. Tá? A pergunta da questão que eu estou analisando quer saber sobre uma referência pronominal. E o pronome está na linha 2 do terceiro parágrafo. A minha leitura é direcionada para aquele parágrafo. Eu vou direto lá para tentar achar essa informação. Tá? Então, são duas leituras, duas técnicas que nós utilizamos para trabalhar com as questões a partir do enunciado que você está analisando. Então, é com base na pergunta que você vai conseguir estruturar que tipo de leitura você faz. Com que olhar eu vou para esse texto? A UEMA normalmente trabalha bastante com questões abrangentes, né? Então, você vê o assunto do texto, qual seria o tema, é possível inferir sobre. Tá? Então, você olha o texto de maneira geral, é o skimming. Tá? E tem também questões que fazem direcionamentos específicos, por exemplo, como referência pronominal, que eu citei anteriormente, tá? Aí você já olha o scanning, porque como você tem aquelas características de maximizar a utilização do seu tempo, é bem possível que você faça uma leitura direcionada, diferente de quando você está lendo por prazer, em que você faz, por lazer, que você faz uma leitura paulatinamente, com calma, tranquilamente. Né? Então, você tem essas diferenças. Algo mais dinâmico, algo menos dinâmico. Aqui são duas imagens só para exemplificar, tá? Então, olha só, no skimming, eu procuro por pistas. Search for clues. Eu tento encontrar dicas que vão me ajudar a ter uma ideia do que aquele texto está falando. Título, subtítulo, né, o que seria, por exemplo, uma manchete. O heading é aquele cabeçalho, aquilo que me chama a atenção, o tópico frasal, por exemplo. Enquanto que o scanning é a lupinha, eu quero achar algo bem específico. Tá? Olha só, por exemplo, para a gente demonstrar uma prática. Eu tirei esse texto de uma notícia. Tá? Então, se eu perguntasse para você, qual é o tema desse texto? Você acabou de olhar para ele. Automaticamente você vai dizer, Covid. Né? Direto. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma imagem que me dá essa dica e eu tenho bem aqui no título a palavra Covid. Agora vamos ver o scanning, né, que é o específico. Quais países são citados? Você vai procurar, cadê o nome de país? França, Polônia, tem mais algum país? País, Alemanha. Tá? Então eu faço uma leitura procurando algo específico. Tá? Quantas áreas foram afetadas? 16. Tá? Qual é o nome da chanceler alemã? Tá aqui, Angela Merkel. Então, o scanning é aquela leitura direcionada, tá bom? É aquilo que eu leio para tentar achar algo específico. E as palavras cognatas, pessoal, são aquelas palavras que se parecem com o português, né? Aquilo que a gente discute bastante, são as palavras amigas, são palavras transparentes, são aquelas palavras que têm uma origem semelhante à da língua portuguesa. E nesse caso, pessoal, a gente resgata o que foi falado lá em uma das nossas videoaulas, né? Se eu não me engano, a segunda sobre a origem da língua inglesa. Então, em algum momento da construção da língua, nós tivemos a contribuição do latim na língua inglesa. E o português tem o latim como base, né? Então, nós temos essa semelhança
de vocábulos nos dois idiomas. E é isso que permite que você identifique várias palavras no texto. Não sei se vocês lembram, na videoaula anterior, eu mostrei para vocês um gráfico em formato de pizza, que mostrava que 29% das palavras da língua portuguesa, da língua inglesa, no caso, elas têm como raiz o latim. Então, você imagina, é como se eu dissesse para você, um texto, você vai ter uma possibilidade de encontrar 30% dele, no mínimo, com palavras que tenham essa influência da língua latina, né? E, portanto, uma semelhança com a língua portuguesa. Tá? Então, são aquele tipo de situação em que quando você observa as palavras television, human, future, promotion, automaticamente você sabe o significado delas, né? E aí, quando se fala de cognatas, existem 3 tipos, né? As cognatas identical, que são as idênticas, similar, que são as semelhantes, e distant, que são as distantes. Né? O próprio nome já nos dá algumas pistas, né? Então, identical são aquelas palavras iguais. Do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. A única mudança vai ser na pronúncia. Cinema, social, hotel, hospital. São palavras do inglês que, quando eu vejo, eu identifico, porque são iguais em português. Similares são aquelas palavras que vão ter uma alteração bem pequena, uma letra, 2 letras, bem pouco mesmo, e que você vai conseguir entender. Telephone, violent, fantastic, oxygen, palavras parecidas. E as distantes têm, obviamente, uma modificação um pouco maior. Não obstante, você consegue identificá-las. Activity, todo mundo percebe que é atividade. Computer, computador. Review, revisão, é você ver de novo. Establish, estabelecer. Então, são palavras um pouco mais distantes, né? Não tão parecidas como os outros exemplos e não idênticas, mas que mesmo assim possibilitam a aprendizagem ou possibilitam a compreensão. E, obviamente, vocês devem estar pensando, professora, mas nem toda palavra que parece é, né? Que são aquelas palavras que a gente conhece como falso cognato. A boa notícia é que a presença dos falsos cognatos, ou seja, aquelas palavras que te induzem ao erro, ela é menor. A incidência dela, a frequência dela nos textos, ela é menor. Como é que você verifica se é um cognato ou se é um falso cognato? Pelo contexto. Tá? Você vai sempre analisar se aquele sentido que você imagina, se ele está estabelecendo uma noção coerente de significado ou não naquele contexto que a palavra está inserida. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Né? Então, o que é um falso cognato? Falando da definição. São palavras que parecem que quando você olha, ela remete a alguma coisa, no caso da língua portuguesa, mas o significado é outro. E por que isso acontece? Primeiro, porque você pode ter palavras parecidas, mas que têm raízes distintas, raízes diferentes, e por isso têm significados diferentes. Ou você também pode ter essa mudança, porque ao longo da evolução linguística, à medida que os anos vão passando, os séculos vão passando, algumas palavras perdem aquele significado original e passam a adotar um novo sentido, de acordo com o próprio contexto em que ela está inserida. Cultura, sociedade, a própria história, tudo isso influencia para o significado das palavras. E, em algumas vezes, esse significado ele pode sofrer algum tipo de alteração. Tá? Uma palavra que antes significava alguma coisa, hoje significa outra. Tá? Então, aí você também tem essa mudança de sentido. Lunch parece com lanche, mas significa almoço. Actually parece com atual, significa na verdade. Pretend parece com pretender e significa fingir. E aí observa que os falsos cognatos, o perigo deles é que eles podem te induzir ao erro, né? Eles podem te enganar, por isso que são chamados de falsos, né, cognatos. Pull e push são 2 clássicos, né, muito frequentes quando você trabalha com esse tipo de conteúdo. Pull parece com pular e push parece com puxar. Na verdade, push significa empurrar e pull significa puxar. Aí o pular, que não está aqui, é o jump, né, que a gente encontra em terminologias, por exemplo, aulas de jump na academia, né, você pular na cama elástica. Truck parece com truque, significa caminhão. E parent, que também é uma palavra que se estuda desde o ensino fundamental, porque você fala de família, parent parece com parente, mas na verdade é pais. Né? Pais. E aqui tem uma imagem, ó.
Então, arm parece com arma, mas na verdade significa braço. Brave, corajoso ou coragem, né? Corajosa. Collar seria a coleira ou a própria gola, por exemplo. Gun é a arma. Angry é o bravo, é o nervoso, é o irritado. E necklace é o colar de joia. Tá? Quando eu falei colar, é o colarinho, por exemplo, a gola da roupa. E é isso, pessoal. Tá? Na aula de hoje, a gente finaliza por aqui. E aí eu oriento vocês a dar uma olhada no Study Guide, né? Que é a nossa apostila. Deem uma olhada na apostila, vocês vão ver mais detalhes e mais informações sobre esses conteúdos que nós estamos discutindo, tá?